Boa tarde, alunos da Escola do Aldo Gomes. Eu sou a professora Vanessa Reis, de Língua Portuguesa, e hoje nós estudaremos um gênero textual bastante interessante, o conto. O conto é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Pois bem, o conto, a principal característica dele é porque é um texto curto. O conto é para ser lido todo de uma só vez. Elementos de um conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. São eles: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Vamos estudá-los cada um individualmente. Personagens. As narrativas, sejam elas reais ou fictícias, de mentirinhas imaginárias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que vivam aquela história. São as personagens da narrativa. Então, os personagens não necessariamente precisam ser só pessoas. Podem ser animais, objetos, seres imaginários. O interessante é que seja personagem daquela história. O narrador. Quem é o narrador? O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador, ele pode contar a história de três maneiras. Vejamos. O narrador personagem, quando um dos personagens narra a história. O personagem que esteve dentro da história é ele que vai nos contar, é ele que vai narrar aquela história pra gente. Por isso, o narrador personagem, além de ser personagem, ele também está nos contando a história. Ele fez parte da história que ele está contando, ele estava lá dentro da história. O narrador observador. Esse tipo de narrador, ele não participa da história. Ele está apenas contando uma história que ele viu, mas ele não estava lá presente dentro da história. E por último, o narrador onisciente. O que é isso, o narrador onisciente? Ele é muito parecido com o narrador observador. Por quê? Porque ele também não participa da história. Mas há uma diferença. O narrador onisciente, ele sabe de tudo que acontece na cabeça dos personagens. Ele sabe o que os personagens estão pensando, o que fizeram ou o que pensam em fazer. O narrador onisciente é aquele que sabe de tudo dentro da narrativa. O tempo. As narrativas passam-se em um período determinado, porque tem que ter início, meio e fim. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, né? Voltando ao que nós mencionamos anteriormente, o conto é um texto curto e por isso as histórias elas acontecem em pouco tempo. Mas é possível que elas se passem durante muitos anos. A história pode estar falando sobre anos, meses, semanas. Não importa o tempo da narrativa. O que tem que acontecer é que o texto tem que ser curto, ele precisa ser curto. O espaço. O espaço nada mais é do que o local onde acontece a história. É mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história. Muitos cenários como? Vamos pegar aqui um exemplo. O espaço é a casa. Digamos que uma história ocorreu dentro de casa. Eu posso percorrer vários espaços da casa. Terraço, sala, cozinha, tá? Mas pode ser vários espaços, mas também pode ser somente um espaço. O enredo.
Enredo é o que acontece na história, ou seja, é a sequência de ações que fazem com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um início, um meio e um fim. O enredo, turma, é a história em si, é o conto, é o que está sendo contado, o que está sendo narrado. E por último, o conflito. Os conflitos são uma situação gerada por uma das ações iniciais e que faz com que as outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Em outras palavras, o conflito é aquela ação que deu origem àquela história. É o que aconteceu que deu origem àquela história. Pois bem, baseado nessa explicação, eu irei postar um texto, um conto, e vocês irão respondê-lo e enviar para mim para correção. Obrigada!